Boa noite, gente. Estou aqui para entrevistar a pianista, compositora, arranjadora, a grande Délia Fischer, no programa Afinando a Prosa. É sempre uma honra receber esses convidados. E a Délia é uma artista que eu tenho uma admiração profunda, que já me inspirou a escrita de um texto que está no meu livro de Conversa em Conversa. Já tive com ela na casa dela, entrevistando. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar com a Délia. E o trabalho dela é vasto. Ela tem tanto trabalhos como cantora e pianista, como diretora. Ganhou vários prêmios, shows no Brasil, no exterior. Então, é uma honra muito grande ter a Adélia aqui. E eu quero dizer que vocês visitem, né, o meu canal, tem muita coisa lá, tem outros que eu entrevistei, tem Antônio Adolfo, tem Alaide Costa, tem Márcio Alac, tem Leandro Braga, tem Nausete. Passem lá, se inscrevam, porque assim faz com que o trabalho cresça, que o trabalho tome dimensão, porque é na base da garra mesmo que é feito isso. Eu quero agradecer as pessoas que me deram os depoimentos, que foram o Matias, que me deu um depoimento muito bacana, e também o William Magalhães, que me deu um depoimento super bacana. Então, esses depoimentos estão no meu canal e estão também aqui no meu Instagram. Estou esperando a Adélia chegar. Enquanto a Adélia não chega, eu vou pegar aqui um pouquinho dela para falar um pouquinho dela aqui. A Adélia é cantora, compositora, pianista, produtora, carioca. Iniciou seu piano com a professora Salomé Gandelman, estudou posteriormente com Guerra Peixe, o grande Luizinho Essa. Quanta gente da pesada, né, estudou com o Luizinho Essa, e lançou-se profissionalmente com o grupo Duo Fênix, formado por ela e por Cláudio Dausberg. Ela chegou aqui, eu vou chamar então, tá bom? Deixa eu aguardar um pouquinho que ela vai entrar. Oba! Alô! Quanto tempo! Nossa, quer dar um alô para ela? Tá doida para dar um alô, minha sobrinha? Vai dar um alô, não? Dá um oi aqui. Oi, Dá um oi. querida! Tudo bem? Viu como ela é bonita lá? Ela falou que você é bonita. Aí viu, falou, não, eu quero. Ela estuda música. Ela que é linda. Apaixonada por Ela piano. que é linda. Aí falou que queria conhecer. Délia, que prazer. Puxa vida. Eu ouvi o Hoje pra caramba, que é um disco Ah, lindo. que legal. Assim, nossa, página do Relâmpago Elétrico, Nascente, nossa, muito bonito mesmo. Dani é mineira, né? Sou mineira de Juiz de Fora, quase Ah, carioca, porque, na beiradinha. porque esse disco ele é bem mineiro. Eu acho esse álbum É, bem mineiro, né? Ele tem bem, Beto eu Guedes, achei bem mineiro. ele tem o quê? Essa luz tá boa ou você acha que eu boto mais forte? Não, agora ficou Tá fraca. bom, a minha que tá fraca. Tem uma luz lá atrás, mas está um pouco fraca. Tô mudando as cores amarelo, branco. Vamos ficar no amarelo, tá bom assim? Tá bom, amarelo, da cor dos cabelos. Da cor dos seus cabelos. Da cor dos seus cabelos. Célia, que maravilha. Mas eu vou começar pelo iniciozinho mesmo, senão depois a gente chega no hoje. A pergunta que eu faço sempre, assim, para todos os entrevistados é como começou a música na sua vida? Como é que veio a descoberta do som? Você que é tão musical,
Olha, Dani, eu antes de fazer música, meu negócio era com dança. E eu acho que a dança é o corpo, dança, a música em movimento, né? É o Uhum. sentido da música dentro do nosso corpo. Então, a minha primeira grande paixão musical foi a dança, quando menina. E eu Uhum. era aquela menina que fazia tudo, balé clássico, sapateado, jazz, ginástica rítmica, ginástica olímpica. E aí começou algum momento a conflitar, claro, né? Porque ou você faz uma coisa ou outra, começou a ter cobrança, ou você faz balé, eu já estava fazendo ponta, e aí a professora botou, Uhum. deu uma pilha assim, não, você não pode fazer balé e fazer ginástica olímpica. Eu falei, ah, então não quero mais. E aí Eu já vou estava. fazer ginástica olímpica. É Vai, isso senão ela vai falar. aí. E aí isso deu uma mexida, assim, que na época que eu já estava meio. Primeiro eu fiquei só com a ginástica, e depois eu comecei a me apaixonar pela coisa do rock and roll, né? A primeira coisa que bateu para mim fundo foi o rock. Meus bem adolescente foi ouvir Led Zeppelin, eu gostava até das coisas meio pesadas, The Who, eu gostava dessas coisas. E as Depois veio. trilhas dos clássicos não te pegavam, não? Como você fez clássico também, o balé clássico, essa coisa, a música não te pegava? Mas eu, como eu dançava de um tudo, né? As coisas que eu dançava era muito pulverizado. Eu fiquei fazendo clássico, mas eu também fazia outras coisas. E aí tinha música pop. A minha relação com a dança vinha de várias frentes diferentes. Eu gostava, tudo que eu dançava eu gostava, né? Uhum. Eu não fazia muita distinção, sabe? Eu acho isso muito Uhum. interessante. Até hoje eu acho que eu não faço muita É, distinção. O que é clássico, o que é popular, eu acho isso uma bobagem, porque tem coisa que a gente chama de popular e que é super erudita, né? O Edu aham, Lobo é super erudito, né? O sim, não é popular no sentido pop, né? Tem muita aham, coisa popular que se chama popular porque é cantada e tem letra e que é super erudita, né? Super é. culta, né? E aí eu comecei com rock e aos poucos eu fui começando a ouvir mais o progressivo até chegar nos Novos Baianos, que é a grande divisória para mim é Novos Baianos, porque Uhum. foi a partir dali que eu comecei a entender que o Brasil tinha essa energia forte do rock and roll. Aí vem Gil, vem Caetano, né? E aí tem outro cara que é um cara importante para mim que eu gravei, que é o Beto. O Beto Guedes para mim também cumpre esse mesmo papel, porque o Beto fazia essa fusão da música mineira com o rock and roll, com o progressivo, Aham. especificamente com o progressivo, né? A página do Relâmpago Elétrico, esse disco, É. para mim, naquela época que eu devia ter 13 anos, bateu como um disco do Yes, assim. Eu falei, uau, tem uma pessoa no Uau. Brasil que está fazendo uma coisa que me remete às coisas que eu estava ouvindo na época, sabe? Uhum. E a partir do Beto é que eu vou chegar no Milton. É o Hum, contrário. Para mim foi o contrário. cara. Porque aí eu fui ouvir os lançamentos do Clube da Esquina que eram antigos para mim, né? Mas Uhum. antigamente tinha uma coisa interessante, né, Dani, que a gente não estava ouvindo o lançamento, a gente chegava numa loja de disco. O Clube da Esquina, por exemplo, estava em todas as lojas de disco que eu frequentava por décadas. Então, Uhum. não precisava ser um disco que tivesse lançado, ele era um clássico. Como era o Novos Baianos, o Acabou Chorar. E quando eu comprei o Acabou Chorar, se não me engano, é de 72. Eu fui comprar o Acabou Chorar em quase 80, 79, 80, 78. E foi ali que eu descobri. E não tinha esse problema, não é novo. Não, era novo, pra gente era novo, eu não tinha ouvido. Então, pra mim era novo. Eu fui ouvir Yes de 70 também. Nos 78 eu estava ouvindo Close to the Edge, que é 72, 73, sei lá. Então, ali depois do Beto, depois dos Novos Baianos, é que eu abri a minha porta para o Brasil e falei: opa, tem energia aqui também. O Brasil tem uma energia muito forte. Ah, que barato. E você estudou com Guerra Peixe, Luizinho Essa, porque toda essa turma da pesada assim passou pelo Luizinho Essa. Pianistas passaram pelo Luizinho Essa. Leandro Braga, o Márcio Alac, né? Como é que foi, assim, com o Aí, Luizinho? aí já tinha isso. Quando eu comecei com a música, eu gostava de música, ponto. Eu queria tocar guitarra. Imagina, eu estava ouvindo rock and roll, eu queria tocar guitarra.
Aí rolou uma certa emperração com a guitarra, não foi muito simples. Eu ganhei violão, eu era uma menina, precisava que a minha família me apoiasse. A minha mãe me enrolou e falou: você estuda violão, quando você estiver tocando bem violão, você vai ganhar guitarra. E eu já estava tocando estudo do Léo Brau, eu já estava tocando, estudando um monte de coisa para ganhar guitarra, não ganhei. Mas eu também acho que eu não teria levado muito a sério a guitarra, sabe? Porque na minha Aham, fantasia adolescente, eu ia ligar e sair tocando. E uhum, não é assim. Você tem que achar teu uhum. timbre, você tem que achar teu amplificador, teu pedal. E para mim a fantasia é que a guitarra tinha um som pronto. Então, eu não ia, eu acho que mesmo que eu tivesse ganhado a guitarra, eu não ia achar essa. Não sei, não sabemos. E aí veio o piano, porque, sei lá por que veio o piano na minha vida. Porque não foi um piano, eu não escolhi. Ah, eu Aham. adoro piano. Eu não adoro piano. Até hoje eu digo que não é um piano, eu não amo, não é um instrumento que eu amo. Jura? Não, eu acho o piano meu grande Vou amigo. tocar Ele é tão meu amigo, bem o piano assim. mas é porque o piano, Dani, ele favorece a música. Ele é um instrumento para fazer a música. Ele não é a música. Aham, Aliás, qualquer instrumento aham, chama instrumento porque ele é um instrumento para se fazer música, né? E o aham. piano ele é muito amigo do compositor, do arranjador, né? O piano é um veículo muito legal, mas não é um timbre que se eu fosse pensar em timbre, um timbre, tocar um instrumento, porque o timbre é bonito, eu teria tocado corno inglês, eu teria tocado boé, né? O timbre que eu acho bonito não é um timbre. Claro que tem pianistas que eu adoro e que tiram, entende o que eu Aham, estou falando? Não é isso. Mas não é a excelência do som, do timbre que me aham, apaixona, não é? Nunca foi. Mas era o game, o piano tinha um game atrativo. Porque como minha mãe falou, ah, você gosta de música, então você vai estudar. E o piano favorecia, quando eu falo game, porque tem o livro um, você termina, aham. vai para o livro 2, vai para o livro 3. Eu gostava disso. Então, eu estudei música clássica porque o game foi andando. E eu nunca pensei na minha cabeça em ser uma pianista clássica, entendeu? Mas quando eu me vi, eu toquei um pouco de Bach, eu toquei um pouco de Debussy, toquei essas coisas porque elas foram aparecendo na minha frente. E eu gostei de algumas, Ravel, eu gostei muito, algumas coisas eu gostei muito. Bach, Debussy e Ravel eu gostei muito, Bartók, mas eu Porque gostava. você é uma pianista, eu considero, porque se fosse uma pessoa que só se acompanha ao piano, é uma coisa, mas você toca piano de fato. A gente pega o Saudações a Egberto, é um escândalo, Não, é maravilhoso eu me aquele vídeo. dediquei ao instrumento, eu me dediquei ao instrumento e gosto, mas como eu te falei, eu não gosto, eu não queria que ele fosse. Como eu vou te explicar? A minha busca nunca foi, olha como eu toco, o meu piano, como eu. Entendi. Entende? Tem Eu virtuosismo, quis né? fazer música e o piano foi favorável a isso. Né? E a guitarra não apareceu mesmo, e agora que eu não vou, agora eu vou tocar uma guitarra mesmo. Eu vi uma vez um vídeo seu, novinha, mas muito menina, você tinha ganhado um prêmio no Sem Censura. Talvez foi recuperado esse vídeo seu. E eu vi assim, eu era uma menina, devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Sem censura. Então, É. não, eu acho que não pode ser prêmio, não. Porque na época do Sem Censura, quando eu fiz o Sem Censura, já existia o do Fênix. Uhum. Mas você era muito jovem. Eu parecia, eu parecia. Eu devia ter. Quando começou o do Fênix, eu tinha 22 para 23 anos. Com cara de 17. É, Tá bom. é isso então. Mas é interessante demais você dizer isso, né? Assim, tocando como você toca, né? Mas eu entendo quando você diz de timbre, né? Assim, o piano te serviu, né? O piano foi um instrumento que te serviu para fazer a música. Exatamente. O meu foco no piano sempre foi compor. Sempre gostei de compor. Como gostava de compor antes no violão, mas o piano foi me fascinando mais. Uhum, As opções do piano na época foram muito fascinantes. E claro, né, em algum momento da minha vida, os grandes mestres para mim também, eu falei de Beto e tal, mas eu também tive um momento que foi Egberto e foi Hermeto. Né? Em algum uhum, momento nos anos 80, os meus musos inspiradores da música eram Hermeto e Egberto, com certeza. Também, né? Além do Beto Guedes, que eu também sempre amei, além do Milton,
do Gil, do Caetano. Enfim, o Brasil é muito rico, né? Uhum. E você teve uma formação ortodoxa, assim? Ou você tinha professor particular no piano? Ou você depois começou a seguir sozinha? E como é que foi isso? Ou foi conservatório? Não, Ou... não, eu nunca fiz, eu nunca tive, eu tive professores particulares. Em algum momento eu fiz universidade, eu entrei para a Unirio, mas eu não me formei. Uhum, Então eu estudei. Primeiro eu estudei, quando eu saí da escola, eu estudei composição. Eu entrei uhum. na faculdade da Unirio para fazer composição. E aí, claro que a vida embolou, porque imagina, você sair da faculdade, entrar na faculdade com 18, 19 anos, tá tudo acontecendo, né? Tem um monte de coisa para Uhum. fazer. Aí começou a ter show, logo depois começou a história do Du Fênix, tinha viagem, tinha show. E aí não dava muito para. Não era muito possível fazer a faculdade. Eu acabei largando. Anos depois eu pensei em voltar e aí troquei o curso para piano simplesmente porque era mais rápido. Eu achei que Ah, o tá. piano seria mais rápido do que a composição, é um curso mais intenso, né? Uhum. Demora mais para você se formar. Mas aí veio meu filho. Uhum. Então eu também larguei. Então eu tive aulas particulares, muita gente bacana, mas eu não tive essa educação formal de conservatório, Uhum. não, não, não. E o Duo Fênix, como é que surgiu? Como é que foi E o Dani, isso aí eu surgimento? costumo dizer que isso é uma outra encadernação, né? Você está falando de uma encadernação minha passada. É tão antigo que eu nem lembro direito. Mas Caramba, não, mas vamos lá, porque está cheio de gente aí querendo saber tudo. o duo Fênix era uma coisa que, na verdade, eu tinha um duo com um menino que tocava violão. E a verdadeira história é essa. Era o Marquinho, não lembro sobre o sobrenome dele, não era o Marquinho Amorim, é outro Marquinho. E ele teve uma parada muito exótica, porque ele ficou. Ele era aluno do Hélio Delmiro. O Hélio Delmiro, uma época, ficou muito radical com a coisa da religião. Ah, E é, esse todo menino, mundo sabe. e esse menino fez a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa também, que não podia entrar em bar, porque não era coisa. E a gente estava com o repertório prontinho. Eu fiquei muito triste. E o Cláudio, na época, era meu namorado. Eu acho que o Cláudio, para me amparar, falou: não, a gente toca junto. Eu falei: quero tocar com você, não. Eu não quero tocar com pianista, eu quero tocar com violonista. Mas a gente começou, aí teve um concurso chamado Copa People, de música instrumental, e a gente acabou ficando em segundo lugar. E ter ficado em segundo lugar, eu acho que foi bem interessante, porque o primeiro lugar ganhava um disco, né? Custeavam um disco para o primeiro colocado. E a gente falou: a gente também vai gravar. Acabou que pintou o contrato com a BMG na época. Então a gente fez o nosso primeiro disco com uma gravadora que era a RCA, né? Depois virou BMG. E aí foi isso. Aí fomos fazendo show, viagem, a coisa foi acontecendo. Não demorou muito, eu diria que a gente teve um trabalho. A gente lançou. A gente começou em 87, lançamos o primeiro disco em 88, o segundo disco é 90 e acabou. 91 já não tinha mais do Fênix. E paralelo já a isso, você começava a caminhar com a composição, não mostrando, Não, ou já no Duo Fênix? O do Fênix já tinha um monte de músicas que eu fazia. Eu sempre compus. Então, eu diria assim, o do Fênix era 90% autoral. Uhum. Não era um trabalho de. A gente não ficava. Tinha uma coisa ou outra que a gente tocava de música conhecida, mas a maioria eram músicas que a gente compunha. Né? E eu já compunha desde os meus 12, 13 anos. E você foi exercendo o canto mais recentemente, né? Pois é, O sim, canto. não. Pois é, já que a gente está indo lá para os primórdios, antes do Fênix, eu era rata de coro. Eu era aquela menina que cantava em todas as formações, bem naquela época dos anos 80, que teve um boom de música vocal, né? Que era todo mundo cantava em Aham. coro, octeto vocal, quarteto vocal. Então tinha uma época que cantava em 3 coros. Eu Nossa. adorava cantar em coro, mas eu cantava na ProArte, no coro de câmara da ProArte, no coral israelita brasileiro. Mas eu só entrei no coral israelita porque tinha uma história de cantar no Teatro Municipal. Eu achei Hum. muito legal.
Eu achei isso muito divertido. Então, eu entrei no coro israelita para poder cantar no teatro municipal. Então, a gente botou aquela roupa de coralista, aquela camisolona, né? Ah, aquela camisolona. E nessa época eu fazia aula de canto e tal, mas eu tive uma certa questão ali na época, porque antes de entrar no coro, eu cantava música popular com meu violão, né? Quando eu entrei para o coro e Uhum. já estava estudando piano, eu fui classificada como soprano. Eu sempre digo que isso para mim foi muito ruim. Isso não foi Você bom. foi lá para os Isso algodões. não foi bom para mim, porque eu perdi completamente a referência de voz de peito. Eu só usava a voz de cabeça. E aí, em algum momento, eu fui fazer aula de canto, as pessoas, você vai dar uma ótima rainha da noite. Eu falei, não, Já fizeram isso comigo também. eu não quero ser rainha da noite. Eu queria cantar a música deles, Regina, eu não queria ser rainha da noite. Aí eu falei, se vocês estão me classificando como soprano e eu não quero cantar isso, então minha voz não serve para nada. E aí eu tive um momento que eu falei, não, não quero essa. É como se eu tivesse ido na loja e falasse, eu quero comprar um trombone. O cara me deu um píccolo. A relação que eu tive com a minha voz foi essa, eu falei, devolve o píccolo porque eu quero um trombone. Eu queria uma voz mais com médios, com mais graves, que eu, na verdade, tinha. Eu tinha. Eu simplesmente não Mas eles aceitava. excluíram, né? É, eu deixei de Para ficar lá em aceitar. cima. Porque no coro, é muito comum no coro que o soprano fique lá naquela região, lá nos píncaros, né? E isso me fez perder a minha conexão com a região média. E eu só recuperei essa sensação muito tempo depois, porque eu fiquei muito tempo sem cantar. Cantava em casa. Tinha gente, tinha gente que até que tive banda de rock que eu cantei, que não aconteceu nada, que ficou nos bastidores. Mas eu cantava em casa. O próprio Cláudio mesmo, com quem eu tive o Duo Fênix, a gente fazia um repertório vocal que ficava em casa. Porque eu sempre achava que a minha voz era aguda demais. Eu sempre falava, isso está muito agudo, isso não está bom. E você vê que engraçado, outro dia eu conversei com uma amiga minha e ela falou, tudo isso é uma questão de referência, né? Se eu tivesse naquela época ouvindo a Gal, muito ouvindo a Gal, eu ia achar ótima a minha voz. Porque a Gal no começo de carreira era muito aguda. Mas eu ouvia Elis, Muito. eu ouvia Que é Elis. grave. E aí hoje em dia eu adoro a Gal, não tem, eu adoro os agudos, não tem o menor problema. Mas naquele momento isso foi meio travador, sabe? Isso foi meio travante. Mas eles não queriam também te impostar? Não, comigo aconteceu isso. Queria Sim, impostar a sua voz para você cantar ópera. sim, sim, eu tive um professor que falou, esse professor que falou, você vai dar uma ótima rainha da noite, devia ter uns 20 anos, 19 anos, sei lá. E eu falei, não. E aí, quando eu levava uma música do meu repertório popular para ele cantava assim. Eu falei, não, 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 Então, não, não é nada disso. Porque não tinha, né, Dani? Nos anos 80, né, até 90, eu acho, não existiam professores que davam aula nem de música popular, nem no piano, nem na voz. é, Se você quisesse ter uma formação técnica, você ia ralar, né? Hoje em é. dia você tem uma geração que teve que estudar música clássica, mas que criou a sua metodologia para aplicar isso à música popular, tanto no canto quanto no piano. Mas antigamente não tinha, né? Isso para mim foi um dificultador. E como eu também estava me desenvolvendo muito no piano, eu fiquei achando tá bom, eu vou tocar. E eu não gostava de cantar nem no coro. Faz o coro. Eu falei, não, não, não quero. Uma maluquice. Anos depois, eu entrei em crise com a música instrumental. A música instrumental parou de me suprir completamente. Tipo, Foi qual época isso? Foi antes do claro, Saudações? foi o presente. O presente é meu primeiro disco com letras, né? Antes do É. presente, eu tenho meu primeiro disco solo que chama Antônio. Esse você nunca ouviu, né? Esse eu nunca ouvi. O presente, eu até escrevi sobre o presente, aquela crônica. O, Tá no o, o, livro. o Antônio é um disco instrumental, mas ele já tem lá, lá, lá. Eu já começo a fazer lá, 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 badabadá. Em vários lugares, né? Morrendo de medo, mas fazendo. E aí, eu tive essa crise quando meu filho era. O nome Antônio é o nome do meu filho, então o disco é uma homenagem a ele, ao nascimento dele. Mas quando, quando ele já era pequeno e tal, devia ter uns 3, 4 anos, eu tive uma crise muito grande.
Eu gosto de contar essa história sempre conta essa história. E um amigo meu falou para eu procurar a Cláudia Lisboa. Porque eu estava em crise, eu estava achando tudo muito ruim, não estava gostando da minha vida, não estava bom, eu não estava ganhando bem, eu estava infeliz. Aí eu fui nela como astróloga e falou: por que você me procurou? Eu falei: porque eu estou em crise, eu devia ter sido bailarina. Voltei lá, falei: não, tá tudo errado, eu não queria ter feito música, eu queria ter feito balé. Ela falou: vamos lá ver teu mapa, que eu acho que agora tá tarde para você ser bailarina, vamos ver o que tem no teu mapa. E aí tudo apontava no meu mapa para a palavra e para a voz. Olha só. Ela falou: você. A primeira pergunta que quando ela abriu: você trabalha com o quê? Eu falei: com música. E você canta e faz letra? Eu falei: não. Ela: por quê? Por que que você não faz? Porque eu fazia, né, Dani? Eu Uhum. fazia. Fazia, Quando eu fazia. tocava violão antes de começar a estudar, eu já fazia música com letra, eu compunha no meu violãozinho. Na época que eu queria tocar guitarra, eu compunha com. Eu até tenho umas 2 ou 3 músicas que eu lembro dessa época, dos meus 12 anos. Por que que você não faz? Falei: porque eu não me preparei para isso. Eu me preparei a vida inteira para compor música para piano, para escrever para orquestra, para escrever para outras coisas, não para voz. Aí a Cláudia me deu uma guinada que ela falou: mas os artistas não fazem aquilo que eles estão preparados. Os artistas vão em relação àquilo que é novo para eles. Aí eu, Olha. uau! Aí ela falou: se você fosse pensar que o Picasso fosse fazer só aquilo que ele fazia na primeira fase, ele não ia ter virado o Picasso. Se você pensar no Miles Davis, se ele fosse fazer o que ele sabia, o que ele sabia fazer no começo de carreira? Bebop. Ele era um trompetista que tocava bebop, mas ele foi em lugares que ele não conhecia, eram novos para ele. Isso tornou ele um artista muito mais interessante. Então, assim, tem uma diferença, Dani, que eu penso assim: uma coisa é você ter um estudo para ser um bom músico, e outra coisa é você ser um artista. O artista tanto faz se é da música, se é da dança, se é das artes plásticas, se é da literatura. O artista vai ao encontro do desconhecido. É verdade, é verdade. Já o músico, a pessoa, ele se prepara para executar alguma coisa muito bem. É diferente, não é a mesma função. É, Nem todo músico é artista, nem todo artista é músico. Enfim, é. mas eu sei que ela me deu na cara e ela brigou, discutiu, eu tentando me defender. Tem uma hora que eu falei, ela falou: você tem, eu aposto que você tem um caderno de poesia escondido embaixo da sua cama. Eu falei: tenho. Quantos? Você: uns 7, 8, vários, cheios. Nossa, Porque você escreve, você tem uma questão com a palavra, você é uma pessoa da palavra. Para você fazer música instrumental não faz o menor sentido. Você por isso que precisa eu me da. ligo em você, que eu sou da palavra. A gente precisa da palavra. Você vê que a gente fala, a gente gosta de falar, porque a gente tem Aham, relação com a palavra. E eu digo mais: a minha relação com a palavra ela vai até no comprometimento. Eu não preciso de contrato. Se você fala que tem que fazer uhum. coisa, eu falo que eu vou. A gente combinou uma live, eu sabia, eu estava aqui. É contratual, é palavra, sabe? Palavra, A palavra. palavra ela vai também nesse lugar de combinado, de tudo isso, né? E aí ela falou: olha, não fica apavorada, você não precisa fazer isso agora, né? Essa questão de você usar a palavra, ela vai ser uma descoberta. E digo mais: você vai fazendo isso aos poucos. Lá para 2006, 2007, não, 5, 6, falou 2005, 2000, isso era muito tempo antes. É que isso vai começar a ficar visível para as pessoas. Você não vai fazer isso de cara. Eu falei: tá Uhum. ótimo. Aí isso me acalmou. Então eu não preciso sair fazendo isso agora, não. Você vai estudar, você vai fazer laboratório, você vai compor e deixar na gaveta, até ver o que você gosta, mas isso vai acontecer, isso não tem jeito. Você vai fazer isso. Menina, 2006, 2005 para 6, eu fui tocar com uma cantora sueca e apareceu uma outra cantora da Dinamarca querendo montar uma banda comigo, porque ela queria alguém que compusesse música brasileira e pudesse cantar música brasileira com ela, porque o grupo dela era de música Vai. brasileira. Então eu fui para Suécia, emendando para Dinamarca, e gravei meu primeiro disco cantando lá, numa gravadora gringa, músicas minhas.
na data que a Cláudia falou que isso ia começar a acontecer. Caramba! Toda a minha história com teatro musical, ele vem a partir disso. Porque, como a primeira pessoa que lembrou de mim para me convidar para fazer teatro musical foi o Ed Mota, com quem eu já tinha trabalhado, que é meu amigo, enfim, que eu tinha já tocado com ele. Você começa a trabalhar para peça de teatro e fazer as direções e fazer essas orquestrações. Claro, Olha. porque o Ed falou assim, o Ed já estava acompanhando a minha virada pro lado da canção. E o Ed falou uma coisa assim, Délia, você é a única pessoa que eu conheço e que eu confio e que gosta de fato da história, da canção. Então você vai gostar de trabalhar com teatro musical. E ele me chamou. Porque os músicos que não ligam para a palavra, que não ligam para a canção, nem para o cantor, eles não têm paciência, Dani. Eles vão achar chato aquela historinha. Eles querem só a parte harmonia. Só tocar, só executar. E vão achar todo o resto muito chato. Então ele tinha razão. Eu gostei. Eu entrei nessa história do teatro e gostei. Gostei de tudo. Gostei do circo, da lona, da brincadeira, da história. Gostei de tudo. Nossa, porque depois foi uma avalanche, né, de trabalhos que você tem. Você tem a musical da Elis, você tem do Milton, você tem vários, né? O primeiro musical que eu fiz foi o que o Ed me convidou, foi chamado Sete Musical, que era um musical autoral com músicas do Ed Mota, e eu fiz as orquestrações. A partir desse veio Beatles no Céu de Diamantes, que eu ficava tocando e cantando. Porque as pessoas já falam, a Adélia está gravando um disco cantado, ela vai ter que cantar aqui também. Então eu já tive a oportunidade de me exercitar nesse lugar de cantar no palco, de quinta a domingo. Depois do Beatles veio Era no Tempo do Rei, que era a música do Carlos Lira, que eu fiz as orquestrações. Depois veio Nada Será Como Antes, que é Milton. Veio Rock in Rio, Milton. veio Elis Regina, veio Chacrinha, veio Bossa Nova, veio... Enfim. O da Elis, você tem paixão pela Elis, assim, você fez a direção da cantora? Eu fiz a direção musical, de uma maneira geral. Ou seja, claro, passa por mim passava por mim o critério de se o tom tá bom, se ela tá cantando assim. Só que eu tinha uma equipe bem grande. Então, eu fazia... a direção é justamente isso, né? Eu não ficava... Eu até trabalhava com a Laila, mas ela tinha um preparador vocal dela e eu orientava para o lado que eu queria. Então, por exemplo, uma opção que a gente fez, algumas músicas a gente colocou até mais grave o tom. Porque a Laila é uma pessoa que tem muito agudo e o timbre dela é muito claro. A gente, às vezes, procurou escurecer isso para trazer mais Elis, às vezes passando para um tom mais grave que o próprio tom da Elis. Ah, tá, porque aí tirava um pouco do agudo dela, né? Exato. Algumas opções a gente fez assim, então isso é um trabalho da direção. E, claro, interpretação, como é que os músicos acompanham, como é que eu arranjo, aí sou eu que fazia, né? Era um trabalhão. Era um trabalhão. E isso em paralelo eu também compondo para os meus álbuns. Eu também nunca deixei de compor. Nunca deixei de compor. Sim. E eu pulei o Milton e a gente estava falando tanto do Milton. A gente foi lá do Beto Guedes, que te levou até o Milton, a página do Relâmpago Elétrico, que eu não cansei de ouvir, que eu fiquei apaixonado por sua versão. E como é que foi o repertório, né, mineiro, né, trabalhar com isso mais adiante que foi, né? Bom, aí vamos voltar atrás para voltar um passinho para trás, um passinho para frente. Eu sempre tive uma ligação com a música mineira em todos os aspectos. Toquei com Toninho Horta, muito tempo. Fiz muitas parcerias recentes com Yuri Popov. Tive uma banda com Yuri. Tive duo com Nivaldo Ornelas. Toquei com o Nelson Ângelo. Então, eu sempre tive um passaporte mineiro, assim. Sempre tive muito perto desse convívio. E acho que a minha música tem uma a música que eu componho. A minha música, eu acho que ela fica entre vários momentos, não o tempo inteiro, mas vários momentos ela fica entre Bahia e Minas, que são dois lugares que eu finquei, que eu tenho uma certa fixação. O Nelson Faria entrou aí. O Nelson Faria. Beijo, Nelson.
Então é Beijo. isso, eu acho que tem essa proximidade, é uma coisa muito natural, sabe? É muito, muito Uhum. querido para mim. Quando fiz o Hoje, você está falando especificamente desse álbum, aí a gente já deu um pulão para 2020, foi a época da pandemia. E Produziu, porque é um disco muito bonito. Ele tem um diferencial, ele é bastante autoral, assim, a marca dele e o canto, assim, está mais solto. Eu senti diferença, assim. o Hoje é um disco da pandemia, da época que eu estava fazendo lives toda semana e que eu estava aceitando pedidos. Ó, o Beto falando, parceira do Ronaldo Bastos, Carioca Mineiro, total, Beto. Então, eu me vi como intérprete pela primeira vez na vida, assim. Eu já tinha feito um disco para o Egberto, mas é Uhum. diferente, porque eu até fiz as canções do Egberto, mas é muito diferente. É uma coisa muito de um determinado lugar. Você pegar músicas com esse tipo, Meu Mundo e Nada Mais, In My É. Life, Guilherme Arana, Beatles, Flávio Beatles, Turini, assim, Venturini. são músicas que estão na boca do povo, né? E eram músicas que pediam Aham, para mim para eu fazer durante as lives. Então eu quis fazer esse registro desse disco aham. para deixar gravado esse momento que foi tão importante para mim e para todo mundo de conexão, sabe? E foi gravado do Uhum. mesmo jeito que eu fazia as lives. Eu em casa com meu piano, o Matias gravando para mim. O Matias, meu marido, gravou, mixou, Aham. fez toda a parte técnica e canta e toca comigo também. Aliás, para quem estiver aqui vendo, tem show sexta-feira, o Matias participa. Show no Rio de Janeiro, Ah, para quem puder e quiser, no J Club. Eu vou fazer um show lá de lançamento de um single novo, chamado Amores Tambores, que foi produzido pelo William Magalhães. o William deu um depoimento também. Você viu, né? Ele é uma gracinha. Adoro ele. Então, é uma produção feita com uma música minha, música e letra minha, que o William fez a produção. Vai ser lançamento ao vivo, quer dizer, a gente vai estar na sexta-feira, a música vai ao ar. Tem quem quiser Uhum. fazer pré-save, está na minha bio. Quem quiser reservar o ingresso, está lá no Simpla, é só achar na minha bio também. E a gente vai fazer várias coisas do Hoje, vai fazer várias e vai fazer essa música ao vivo para quem chegar lá na hora. O Hoje foi indicado ao Grammy, né? Pô, eu tive duas indicações no Grammy Latino. Primeiro foi o Tempo Mínimo. Esse disco eu não Ah, sei se você pegou. chegou a ouvir. Eu ouvi, mas eu ouvi mais o Hoje. Pois é, Eu tô com o tempo o Tempo Mínimo porque o Hoje me arrebatou, assim, igual me arrebatou o Saudações Egberto. o E o Tempo Mínimo, presente. ele é um disco autoral. Eu sempre acho que a música nova ela é um pouco mais difícil. Você tem 11, 12 músicas que você nunca viu na vida e letras que você nunca ouviu, é sempre muito É. complicado. Mas ele foi a minha primeira indicação para o Grammy Latino. Então é muito bacana. Esse disco é muito representativo Nossa. para mim. E foi feito, produzido bem durante a época dos musicais, né? Enquanto entre Uhum. um musical e outro, eu estava compondo essas músicas. Entre um musical e outro, eu estava registrando. E o Hoje não. Hoje é um disco diferente. É um disco que eu mergulhei nele e ele foi um retrato. Tanto é que a capa é um 3x4. É bonito, é uma foto crua sua, É, assim, preto e branco. a ideia dessa foto é uma Polaroid, uma espécie de foto de um passaporte, foto de uma identidade. É um documento, é um retrato daquele momento que a gente viveu em 2020. Né? Tanto é que eu gravei a música faixa título do Hoje, chama Hoje, que é a música do Taiguara, né? Hoje. Que tem tudo a ver com a pandemia, né? É. Ficou tão bonito isso, nossa. Ficou o seu piano assim. Você pode tocar alguma pra gente ou não? Tem como? Posso? Posso. O que que eu faço? O que que eu vou fazer? O que que vocês querem? Vocês querem aí qual música que vocês vão escolher para eu fazer? Ninguém tá falando. Ah, Tá cheio de gente, mas ninguém tá falando. eu quero pedidos, que nem na época das lives. Faz a página do Relâmpago Elétrico. Menina, a página, eu não estou preparada, não, uai. Ah, A não, tá. página, sabe o que Não, acontece com a página? Quando eu vou fazer essa música ao vivo, eu preciso, eu preciso Beto falou passar. mãe.
Eu preciso fazer... Ah, mãe, ótima ideia, Beto. Ótima ideia. Embora a mãe também não esteja 100% decor, porque eu andei tendo problemas com a minha mãe, então, por justamente ter muitos problemas em casa com a minha mãe de saúde, eu não pude me dedicar o tanto que eu queria. Mas eu tenho ela aqui. Espera aí que eu vou achar. Achei. Pode ir. Deixa eu fazer o seguinte, Dani. Ah, pertinho do piano. O Beto, foi o Beto Fá, inclusive, que me deu essa dica aqui numa live que eu fiz no Facebook, que volta e meia eu faço lives, como direi, Ah, eu surpresinhas. vejo, já vi vários, já vi algumas. Faço surpresa. Eu gosto de fazer live de surpresa, não gosto de marcar, não. Porque tá no clima bom aqui. E aí ele pediu mãe. Eu falei, olha, eu não vou fazer agora porque eu nunca atendo na hora, mas eu vou te atender depois que eu adoro essa Aham. música. Então, palavras calas, nada fiz. Isso é lindo. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses, não. Imensa solidão. Eu sou um rei que não tem fim, que brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão, que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio, ninguém me tem amor. Guitarras, salas, colos, ninhos, um pouco de calor. Eu sou um homem tão sozinho, mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho é um nem vai nem volta. Ó, pediram Guilherme Arantes, Lenita pediu Guilherme Arantes. Ó, gente, se eu me animar muito depois, eu vou lá para o meu fazer live de música lá depois desse papo. Vamos ver. É, Eu não prometo, mas se eu ficar animada, eu vou lá e abro e faço umas músicas para vocês. Que às vezes o som da live compartilhada fica bem ruim, né? não fica, ele fica, Ele soma os perde, né? barulhos da sua transmissão com a minha e fica, às vezes, fica, Uhum. quando a gente vai depois, fica bem esquisito. Então, não sei como tá. Mas, Lenita, se eu me animar depois daqui, eu abro lá e faço uma live de música para vocês. A gente está chegando quase ao final mesmo. E assim, quais são os seus planos atuais? O que você está fazendo? Ou está agora mais ligada na divulgação do hoje, desse single? Então, Ou tem mais coisa por aí? hoje foi um disco que saiu em 21, né? Então, eu diria que ele faz parte da minha vida, mas não estou mais preocupada em divulgar ele, que você sabe que hoje em dia, na era do streaming, não é que nem na era da loja de disco, né? Hoje em dia ele é um disco velho. Para mim, ele é eterno, como tudo que eu faço, eu penso que ele fica para a eternidade, mas... Então, tem esse single, que é um single que não faz parte de nenhum álbum, porque ele representa o meu encontro com o William, né? Uma coisa pontual. Mas esse ano vai ter álbum novo no segundo semestre. Surpresa, né? Surpresa.
Eu digo que vai ser um projeto novo, um projeto bem... ele tem um caminho novo. Eu diria que é um disco que vai para além do lugar que eu tô. Ele vai para um outro lugar. E aí depois eu vou conversar com muita gente, explicar, porque muito provavelmente eu vou precisar fazer um crowdfunding para finalizar, para realizar esse disco, porque ele é um disco muito, muito diferente. Ele vai ser diferente de tudo que eu fiz. Então eu vou muito provavelmente precisar da ajuda de vocês. Então vamos ficar pertinho. Depois eu vou contar melhor. Ainda tô em organização desse projeto, mas ele vai sair esse ano. E outra coisa que eu esqueci de perguntar, você dá aula também, né? Olha, eu dou aula, eu estou mais voltada para os cursos que eu faço online, em grupo. Né? Eu fiz o ano passado uma experiência que foi o piano cantante, que foi muito legal, que foi um curso para a pessoa se acompanhar e cantar. E esse hoje em dia ele está no módulo 2, eu estou oferecendo o módulo 2 agora. Eu tenho um papo aí com o Nelson que entrou aí, tem um outro curso que vai ser voltado para cantores. Eu já estou dando spoiler, é um curso de música para cantores. Porque o que acontece, Dani? Os cantores, quando estudam música, eles estudam técnica vocal. E técnica vocal não é música. E eu sinto a grande questão. Eu sinto falta de que o cantor tenha... Não necessariamente fazer tudo que eu fiz. Eu estudei um instrumento há anos. Ótimo, o piano é o melhor amigo do cantor, fato. Não tenho dúvida disso. Mas, mesmo sem o instrumento, o que você pode estudar? Música. A técnica vocal, ok, não tem nada contra ela, ela é ótima. Mas você não vai cantar, você não vai se tornar um cantor mais interessante, ou mais seguro, ou mais bacana, sem estudar música. Né? E, inclusive, saber terminologia, saber se comunicar. Eu fiz uma live no Nelson, fiz um aulão gratuito chamado Cantores, como se comunicar quando o assunto é música. Foi muito legal. Não sei se está no ar ainda, fica no ar 2 semanas. Se vocês quiserem, procura lá no Fica a Dica Prêmio. E é isso. Então, eu tenho essa coisa didática, eu gosto. Eu adoro a aula. Eu gosto gosto de ensinar, né? Para mim é uma troca, né? Mais do que tudo, ensinar para mim é uma troca. E tem esse disco novo aí, e tem o single, que sexta-feira está no ar, Amor de Tambores, que vai vir com um clipe lindo também. Então, sexta-feira é o nascimento triplo. Sexta-feira tem o single saindo nas plataformas, o clipe que vai estar no meu canal do YouTube a partir das 11 da manhã, e o show no J-Club, na Casa Julieta de Serpa, às 9 horas da noite. Maravilha. Délia, só para fechar, uma pergunta que eu também faço para todo mundo, pode responder com frase sua, ou com poema, ou com uma música, ou qualquer coisa. O que é música para a sua vida? Tudo. Simples assim. Porque eu acho que o universo é feito de som. Tudo é som. A vibração é matéria. A vida não é material. A gente não é matéria. A gente é som. Querida, muito obrigada. Agradecer ao Leandro, que fez a arte dos depoimentos, Leandro Ramalho, os meninos, o William Magalhães, o Matias, e todo mundo que assistiu. Vai ficar no meu canal, Daniela Aragão. Entrem lá, se inscrevam, porque é um trabalho de garra que eu faço, assim, na garra. Valeu, querida. Tá bom? Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Se você for para lá, eu vou lá te assistir. Maravilha. Valeu. Beijão.